Que a paz de Deus nos envolva. Gente, não tem como a gente estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo sem nos colocarmos em evidência. Tudo aquilo que a gente disser tem que ser sobre nós, porque nós somos o artífice da nossa evolução. O artista da nossa vida somos nós. Então nós estamos assim em uma autoanálise constante, imaginando o porquê, como poderia ser diferente. Quem somos nós? Nós estamos aonde no mundo? Estamos entre os superiores e os inferiores a nós. Na nossa vanguarda tem os mensageiros que nos educam, que nos mostram o caminho. Mas na retaguarda tem aqueles que precisam também de orientações. E é com esse pensamento que a gente vai assim criar um jeito próprio de existir sem magoar, sem causar tristeza. Nós vamos, de uma certa maneira, nos colocando receptivo no meio em que estivermos, ao ponto de as pessoas desejarem a nossa permanência. Quando alguém é simpático, não é por acaso, é porque já tem um trabalho realizado. Quando alguém é operoso, caridoso, quando alguém sabe colocar muito dele no que faz, é um aprendizado, já passou por tanta dificuldade e hoje chegou num jeito, encontrou um caminho de circular sem ferir. Nós somos seres que influenciamos e que somos influenciados. Somos espíritos encarnados, né? Estamos corporificados, mas somos espíritos, tal qual os outros. A diferença é que os outros ainda não estão ligados a um corpo de matéria por enquanto, mas já tiveram e voltarão. Voltaremos ao mundo espiritual para retornar. E nesse vai e vem, não é? Nascendo, renascendo, morrendo, remorrendo, tal é a lei. Nascer, progredir, morrer, assim. Então nós influenciamos e somos influenciados. E é muito importante a gente chegar nesse nível de raciocínio da influenciação. Em O Livro dos Espíritos somos orientados de que, a priori, os pensamentos alheios nos dirigem. Os espíritos influenciam tanto que a gente não sabe se o pensamento agora é meu ou não. Muitas das coisas que a gente fala, a gente já pensou antes. E se o pensamento não era da gente, as palavras também não são, mas somos representados por elas. Na verdade, o que gera pensamento são sentimentos. E às vezes nós estamos sob determinada influência, mesmo que não percebamos, mas isso irá gerar pensamentos. E é preciso tomar cuidado com pensamentos, porque eles serão assim verbalizados. E a partir daí, a responsabilidade começa então a cair sobre aquele que falou. Somos donos, poeticamente falando, das palavras que calamos e escravos das que proferimos. Então vejamos, há muitas das vezes na nossa vida vem um pensamento que não condiz com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito natural de ser. E nós temos que sabatinar esse pensamento para saber, né, a sua matiz, a sua cor, sua coloração, né? Se ele está pendendo para o lado escuro, para o lado da luz, como é?
Se esse pensamento não é bom, ele pode ser nosso também, ou não. E deve ser combatido, sendo nosso ou não. Nós assenhoramos da razão, segundo Emmanuel, há 40 mil anos. Então hoje a gente sabe quando uma coisa é certa e quando uma coisa é errada. Chegou um pensamento, a gente de repente nos surpreendemos aí, pensando uma determinada coisa. Podemos assim, imediato, em fração de segundos, esse pensamento é bom? Vale a pena continuar, dar asas à imaginação? Ou esse pensamento é um pensamento bobo? O que é um pensamento bobo? Que sai fora da nossa maneira de ser e para um lado negativo. Imagine que eu pense aqui agora e enfiar debaixo daquela mesa. Esse pensamento não é meu. Uai, qual é? Está fora, não faz parte de mim. Mas e eu ir lá enfiar debaixo daquela mesa? Tem proveito para mim ou para muita gente? Não, não tem. Então esquece disso. De repente veio uma pessoa e me olha com uma cara feia. Mexeu no meu sentimento. E agora eu fico olhando. Quem ele está achando que é? Já começamos a criar agora aqui um fermento. Por que ele me olhou, hein? Daquele jeito que eu reprovei. Na verdade, ele não olhou para mim. Ele me mostrou algo dentro de mim que não está resolvido. Foi só um link. Só foi um despertar. Está aí dentro. Está aí dentro. Porque se nós, de uma certa maneira, temos uma rapidez, uma facilidade para identificar defeitos alheios, e estamos o dia todo conosco e não sabemos identificar os nossos defeitos. Uma coisa boa: se alguém nos provocou, o problema é dele, eu estou bem. Não é para eu ficar com raiva dele, porque senão eu fico colocando a minha felicidade a depender de comportamentos alheios. E não é esse assim o método. Se alguém está mal, me encarou de uma maneira assim diferente, alguma coisa dentro de mim irá ativar um pensamento, uma disposição para compreender, buscar compreensão, não é? Por que essa pessoa me olhou assim? Não está bem. Não está bem. Mas que influenciou. Aquele olhar foi uma ação. Agora eu estou diante de uma reação. Essa reação é minha. Eu posso reagir de uma maneira ou de outra. Das duas, uma. Ou eu vou desconsiderar aquilo como uma ofensa e vou me colocar até à disposição de ajuda. Não aceitei a provocação. Mentalmente eu recusei. Porque quando nós falamos de influências, nós vamos entrar aí influenciando e sendo influenciado no capítulo das obsessões. O domínio que alguém pretenda ou até alcance sobre outro alguém. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, 38 e seguintes, fala sobre obsessão. Fala sobre obsessão simples ou uma influência não tão densa. Fala sobre fascinação, é um domínio que já está assim apoderando de nós. E fala sobre julgação de quando as nossas iniciativas são paralisadas e a gente fica à mercê de uma outra entidade. Ela não entra no nosso corpo, mas entra na nossa mente, bagunça tudo. Então é muito importante a gente entender que muitas das vezes a gente está pedindo para alguém vir nos influenciar. A gente começa a conversar e de repente a nossa conversa, ela abre assim um espaço, uma porta, uma brecha, para que algum espírito venha a estar conosco, não para nos fazer sofrer, mas para ser solidário a nós. Quando nós estamos sofrendo por ciúmes de qualquer natureza,
Nós abrimos uma brecha para alguém que também está se sentindo injustiçado, que não deu certo por lá, e vem para ficar junto com a gente. Isso também aconteceu comigo. Só que ele está vendo a gente não está vendo ele. Isso também aconteceu comigo. Isso dói mesmo. O mundo é ingrato, é assim. De repente a gente fica minutos, às vezes horas, com esse pensamento fixo na mente. Chega um ponto da gente alimentar esse pensamento por muito tempo, saindo isso de simples para fascinação. Vai chegar um ponto que essa coisa para nós se torna uma ideia única, uma fixação. E tudo que alguém disser para nós, nesses momentos, quando a gente já se entregou tanto aos desejos, às vontades de entidades, não é? Que a gente já não acredita mais, para aquilo é certo, é daquele jeito. Sem contar também orientação dos espíritos, que as entidades que já estão assim com um domínio mais denso sobre nós, a nível de fascinação, ela tira do nosso convívio, ou nos tira do convívio de quem poderia nos orientar, de quem pudesse ou possa nos ajudar. Dificulta tudo. Isso acontece na mediunidade, por exemplo. Um espírito que quer sobrepor, e só ele que quer escrever, e ele toma conta, e é só ele. Mas isso acontece também de encarnado para encarnado, pai com filho, irmão com irmão, esposo, esposa. Chega um ponto que o relacionamento, seja ele qual for, comercial, conjugal, inviabiliza. Inviabiliza porque sou só eu que estou fascinado, a outra pessoa está bem, mas está sofrendo, porque está no processo, porque está no meio. E há casos de que ao despertar do sono, assimilou tanto a obsessão daquele espírito que veio, não é? Está o dia todo alimentando também das nossas emanações, às vezes peçonhentas, que ao despertar a pessoa obsediada, ela sai atrás do obsessor, procurando o obsessor. Ela quer continuar com ele no mundo espiritual. Às vezes vem até o centro para receber ajuda, para livrar daquele desconforto, que é a perturbação que a entidade está causando. Mas ao despertar, ao se libertar do corpo físico através do sono, sai procurando loucamente pela entidade que o perturbou. E há casos, a obsessão, ela está sempre ligada a um acontecimento anterior. A obsessão expiatória, influenciação, e a obsessão provacional. Aquele espírito que chega, simpatiza conosco e vem tentar assim sobre nós uma aproximação. Às vezes traz até uma ideia muito sintonizada com aquilo que a gente gosta. E os nossos mentores vêm pedindo para que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente gosta muito, porque pode ser uma brecha pela qual irá entrar então a sintonia. Precisamos olhar o que gostamos muito, se não estamos gostando exageradamente. Então por ali ele se aproxima de nós e tenta de uma certa maneira nos envolver, e cada vez mais. Diante de nós mesmos precisamos estar atento. Esse pensamento é meu? Será se eu não estou exagerando? Será se eu não estou assim demais
nessa minha iniciativa, eu não estou saindo do equilíbrio, porque depois que a pessoa, mesmo desencarnado, depois que ele criou assim uma determinada envolvência conosco, ele vai tomando conta da nossa casa mental. E começa a ficar difícil da gente sair disso. Primeiro, as trevas ou o não conhecimento, a ignorância. Um dos métodos desobsessivo é conhecer, é o conhecimento, é o estudo e trabalho. Estamos falando agora de atividades nas casas espíritas, processo desobsessivo legítimo. De repente, pensar muito naquilo que nós estamos falando. Que tipo de brincadeira que eu estou assim liberando no meu grupo? Porque às vezes a pessoa está faltando 1 minuto para começar para a prece e as pessoas estão contando piadinha. E é preciso a gente entender, espera aí, aonde eu estou? Qual é a finalidade? Por que sair para cá? Qual é o objetivo mesmo? O que eu vim fazer? Vim buscar assim um lenitivo, buscar uma cura, eu vim estudar, eu vim aprender. O que mesmo que eu estou fazendo aqui? Não, então nesse horário eu vou me tornar receptivo para que as entidades, questão 484 do Livro dos Espíritos, a influência, a preferência que os espíritos têm por determinado tipo de pessoa. Os bons se interessam pelos homens bons, ou que possa vir a ser. Os espíritos imperfeitos pelos homens maus, ou que possam tornar-se. Então nós queremos o que mesmo? Uma afinidade com os bons espíritos. E vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Vamos pedir a proteção do nosso guardião. Isso nós vamos assim sublimando. A gente vai ficando leve. A gente vai assim, aurindo da espiritualidade esse processo de doação. E que nós vamos assimilando. Citamos aqui a casa, mas é aonde estivermos, não é? Se de repente nós temos que nos policiar, não é só aqui, porque aqui nós temos um objetivo e é tão bom quando a gente encontra, né? A gente vê e aí, como é que vai, como é que é isso, e logo vem uma historinha na nossa mente, e logo vem um outro assunto que não tem nada a ver com o propósito, e a gente começa assim a fugir, sair da sintonia. Às vezes a gente já preparou desde cedo, hoje à noite eu estarei na casa espírita, vou orar, vou fazer isso, aquilo, outro. E de repente a gente pode ser surpreendido. Então, uma vez que a gente fez uma sintonia, entramos em sintonia com a espiritualidade, eles também se sentem assim, nosso padrinho. Eles se interessam por nós. E não estamos a salvo de investidas, porque nós temos as expiatórias, que é aquilo que a gente já fez no passado e hoje não mudamos nada, e aquele que prejudicamos também não mudou. Então ele vem por uma questão assim como se fosse um imã, atraído, o algoz da sua vítima. E os dois então se encontram, e agora aquele que não perdoou, que é justiça, e começa a nos perturbar. A gente não vê, mas ele está no meio. E ele só irá... Tem uma prece em o Livro dos Espíritos, em o Evangelho, chamado Prece para afastar os maus espíritos. Não adianta fazer aquela prece para o espírito ir embora. A própria prece fala. Não adianta. Fala, espírito, tem tantas portas abertas para vocês aí, vai para lá. Eles não vão. Eles não vão. Porque o que atraiu eles ainda está em nós. Primeiro, porque somos devedores. Se a gente for pegar a pessoa que hoje está influenciada, obsidiada, e voltar a fitinha dela, a gente vai ter dó do obsessor. O obsessor foi tão pisado, tão magoado, tão prejudicado, que ele não encontrou nele, e nem nos conselhos dos bons espíritos, que também não o desamparou, para perdoar. E isso vai meses, anos, existências,
Há casos de obsessão que dura mais de 1000 anos. Em O Livro dos Domínios da Mediunidade, cita um caso. Por mais de 1 milênio, esses dois espíritos, por um desacerto lá atrás, um amor não correspondido. Isso até hoje acontece, né? Amor não correspondido. A gente fica não entendendo por que não tem essa reciprocidade. O André Luiz vive falando, nunca devemos ferir os sentimentos alheios sem pagar por isso alto preço. Mais de 1000 anos. Na casa espírita está lá uma pessoa sentindo a influência. André Luiz vai destrinchar o caso. Isso começou há mais de 1000 anos e permanece até hoje. Então, olha, a gente não precisa ter que cair, ter que sofrer, ter que enfrentar a dor para a gente melhorar. Podemos fazer opção pelo processo mais simples de nos vigiar. O que nos trouxe até aqui foi tudo aquilo que fizemos, que deveria ter sido feito, e aquilo que fizemos que não deveria ter sido feito também é o que está nos trazendo. O nosso momento é esse, aquilo que deveria ter sido feito e não fizemos. Então hoje nós estamos aqui, buscando a luz com a incumbência de iluminar também para a retaguarda, para tirar, para que os nossos irmãozinhos não tropecem com seus pés em pedras, não caiam em armadilhas. Assim nós vamos, dia a dia, influenciando e sendo influenciado. Há casos em que, para desfazer uma ferida nos nossos sentimentos, às vezes basta um olhar de compreensão e a gente fala, gente, olha só aonde eu estava, o que eu estava fazendo, como é isso, por quê? Você vê uma pessoa ajudando alguém que você gosta, mesmo você sentindo que aquela pessoa te prejudicou, você já olha com olhos diferentes. Se você souber hoje que a pessoa que mais te prejudicou foi a pessoa que mais ajudou alguém que você gosta em determinado lugar, você muda o ponto de vista. Você busca uma compreensão para o caso. Aquele dia, tal qual quando acontece com a gente, que nós somos o nosso bom advogado, a gente fala, olha, hoje eu não estou no bom dia. É por isso que aconteceu essas coisas. A gente começa a pensar que aquela pessoa também não estava num bom momento e fez isso. Então a gente desconsidera a ofensa e a gente liberta. E é isso que nós estamos buscando, a libertação através do conhecimento. Sempre devemos saber que na nossa vanguarda, diante de nós estão os nossos mestres. E que há um chamado nosso, eles vêm em nosso socorro. Porque é um prazer do maior ir ao menor. Aquele da dianteira, ele olha para a retaguarda e se alguém estende a mão, ele vai lá e busca. Tem que sentir aquela pureza, né? André Luiz estava no umbral, quando ele orou assim, com sentido, apareceu o Clarencio. A gente vai ver quantas pessoas que na hora assim, ela orou assim com tanta, e aparece a solução e ela fala, foi Deus que mandou. Foi Deus. Então precisamos estar assim, de uma certa forma, atento para esses momentos singulares, esses momentos pequenos, esses momentinhos assim que aparentemente não tem um significado extraordinário, mas tem. A diferença dessas pequenininhas coisas, como dar um sorriso, como cumprimentar, pedir desculpa, fazer um favorzinho, um elogiozinho. São coisinhas pequenas, servir um copo d'água,
perguntar como você tem passado, como é que está a sua vida. Até a gente ouvir alguém pronunciar o nome da gente, a gente sente bem. Quando alguém fala fulano, e a gente fala, falou comigo. A gente ouve o nome da gente com uma alegria que nos invade. Quando alguém assim tece um elogio a nosso respeito, mas que coisa boa, que coisa maravilhosa. A gente acha que a gente nem merece aquele elogio, mas ele nos fortalece. Nossa, você está vestido muito bem, o seu perfume é legal, o jeito de você cumprimentar as pessoas. Eu sinto que você está, naquele momento, dentro daquela atitude sua de cumprimentar. Então, você estava lá, não foi uma coisa fria, foi uma coisa sua, calorosa. E a outra pessoa sente a receptividade, a acolhida. Quando a gente é acolhido, a gente se sente bem, e por nossa vez temos que fazer igual. Pensamentos não podem ser verbalizados sem antes sabatinar. O que eu estou pensando aqui, se eu falar, porque pensamento gera palavras. André Luiz adverte. E palavra gera pensamento nas outras pessoas, porque palavra é ação. E gera reação. Tem um caso agora muito em voga. Um deputado foi lá, pro lado da Rússia, e fez uns comentários sobre as moças de lá. Se ele tivesse ficado só no pensamento, estava tudo sob controle. Quando ele verbalizou e a coisa espalhou, pronto, o mundo desabou. Então precisamos ter muito cuidado, porque às vezes, com o irmão, com a irmã, uma pronúncia que a gente julga ela assim inofensiva, mas pode machucar a outra pessoa. A pessoa não está assim convicta da minha intenção. Às vezes a minha intenção é só descontrair, mas eu usei assim um termo que magoou, que machucou. Ela não se sentiu acolhida e nem valorizada. Ou valorizado, sentiu às vezes assim, até derrubamos a estima dessa pessoa. Porque a palavra ela tem um poder assim de curar, de só erguer, mas ela também tem o poder de derrubar. Ela é difícil. Uma palavra dita, é bíblico, que a palavra certa, dita a seu tempo, é uma maçã de ouro num prato de prata. E a gente tem que ter uma maçãzinha de ouro para oferecer. Vai chegar uma hora assim tão oportuna, que só da gente falar para a pessoa, calma, isso tudo vai passar. Tantas coisas pior do que isso já passou, você não está sozinho. E a pessoa se sente agora, a partir desse momento, não se sente mais só. Se sente acompanhada, acolhida, fortalece. Não é que a coisa sai da gente, não é que a gente perde ali, né? Não. A gente continua com o mesmo obstáculo, só que o obstáculo está do mesmo tamanho e a gente está fortalecido, porque agora a gente já não se sente mais sozinho. E é tão difícil a gente se sentir sozinho, isolado. A dor de ser só é uma das dores mais agudas. E a palavra consoladora tem que sair de nós. A acolhida. Sabe, aquele paizão, aquela mãezona. A gente lendo as obras do André Luiz, a gente vê muito ele falar assim sobre o acolhimento, aquela prece consoladora, que a atitude da entidade foi uma atitude assim de uma matrona, de uma mãezona. E a outra pessoa se sentiu assim como um bebezinho. Olha que maravilha. A gente aqui só envelhece, né? Só envelhecemos aqui o nosso corpo físico, mas em cada corpo físico sexagenário habita ali um espírito jovem, um meninão. Todo mundo da minha geração se sente um garoto. Eu não sou diferente. Minha mãe desencarnou há uns 10 anos, acho que isso, né? Por aí, uns 10 anos. Ela falava que a gente era lindo. E a gente, além de acreditar,
né? Que ela estava falando a verdade, ela falava os meninos. Então, a gente não envelhece como espírito. Não envelhece. Está aí hoje muitas pessoas que ficam assim, meio perdido, porque se sente jovem, garoto, e quer ter um relacionamento com uma pessoa jovem fisicamente. Porque na mente dele ele é jovem. E vê uma outra pessoa muito jovem, ele acha que está tendo tudo a ver. Mas o cabelo branco é o que paga as contas. Não é? Então, olha, gente, o nosso tempinho aí é 30 minutos. O nosso tempo já se esvaiu, mas eu gostaria muito que ficasse assim na nossa mente a capacidade que nós temos de influenciar, e precisamos tomar muito cuidado com a influência que vamos exercer sobre certas pessoas que nos admiram, né? Que nos tem às vezes até como referência, e das influências que nós vamos receber, para a gente analisar se é positiva ou não, se vale a pena ou não. Se o pensamento é bom, sendo nosso ou não, a gente pode seguir. Se for nosso, maravilhoso, a gente já está conseguindo vibrar num determinado padrão elevado. E se for ruim, é duas coisas que precisamos tomar cuidado. Se o pensamento não for nosso, devemos também combatê-lo, e se for nosso, pior ainda, temos que cuidar agora para que a gente não fique gerando esse tipo de iniciativa, né? Influenciamos só positivamente, de nós não deve sair nem pensamento ruim, nem uma palavra ruim, de nós só deve sair coisa boa, vibração assim positiva. Quando tiver todo mundo querendo matar um, a gente está lá orando para aquele que está quase morrendo. E orando para aquele também que está assim quase matando o outro. Porque de nós não pode sair bondade para um e ruindade para o outro. Tem que sair bondade para os dois. Uma prece para aquele que está sendo vítima e duas preces para aquele que está sendo algoz, para que ele possa se redimir e voltar atrás. Essa observação nós vamos botá-las em prática, iniciando dentro do nosso lar. Escolher as melhores palavras. Tomar as iniciativas assim, que vai fazer diferença. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estava com saudade já de presencial, né? Muita paz.